coração, ritmo. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo você dentro das Escrituras a estarmos com a nossa fé alinhada com a Palavra de Deus, alinhada com a vontade de Deus e prontos a darmos a razão da nossa fé, prontos a compartilhar com os outros porque nós cremos, porque assim falamos, porque assim pregamos, qual é a fé cristã, o seu fundamento, o seu crescimento, o seu foco, onde queremos chegar. No programa de hoje, conversaremos sobre a necessidade de uma confissão de fé. Para a expansão missionária, para o batismo, nós vamos ver por que precisamos de uma confissão de fé. Por que precisamos falar ponto por ponto em que nós cremos. Você tem a sua confissão de fé? Você sabe em que você crê? Em quem você tem crido? Pois vamos conversar sobre isto hoje. Deixe o seu coração aberto para Deus falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vamos ver hoje sobre a necessidade de termos uma confissão de fé. Nós vamos ver que uma das confissões de fé dos cristãos é o chamado Credo Apostólico, que você aprendeu lá na Igreja Católica, você aprendeu a rezar o credo, mas o credo não é uma oração, é uma confissão de fé. São os pontos básicos da nossa fé, da fé cristã, em que nós cremos. A palavra de Deus vai nos falar sobre os pontos em que nós cremos. Por que cremos? Em que nós cremos? Em que está baseada a nossa fé? Jesus, depois de pregar o Sermão da Montanha, depois de ensinar a palavra de Deus ali, fazendo mesmo um contraponto com o Antigo Testamento, mostrando que o Novo Testamento, a Nova Aliança, é mais elevada, é mais forte, pede mais do que o Antigo Testamento, do que a antiga lei. Porque Jesus disse, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem xingar o seu irmão, xingar, ficar com raiva, é réu do fogo do inferno. É mais do que matar. Não é apenas pegar uma arma e matar fisicamente, mas quando eu ataco qualquer pessoa que seja, tirando o seu valor, diminuindo a pessoa, eu estou pecando o mesmo tipo de pecado. Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, amai-vos uns aos outros. O Senhor ensina a perdoar, a orar pelos inimigos, a amar a todas as pessoas. Então, depois que Jesus traz o Sermão da Montanha e fala sobre a fé, e fala sobre o cuidado de Deus conosco, para nós olharmos os passarinhos que não trabalham, não ajuntam em celeiros, e Deus dá o alimento para eles, para olharmos os lírios do campo, as florzinhas que ninguém plantou, nasceram no campo. Florzinha, como se diz, pé dura, florzinha que não é tão especial. Aquela florzinha está vestida de rara beleza, que Salomão, com toda a sua glória, nunca se vestiu igual uma florzinha daquela. Jesus, depois de ensinar sobre a fé, sobre a oração, sobre o jejum, sobre o julgamento das pessoas, ele então disse o que eu falei para vocês. É como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram as chuvas, os ventos, combateram contra aquela casa. Ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Assim
é todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Agora, quem não pratica é semelhante ao homem que também construiu sua casa, mas sobre a areia, sem alicerce. A chuva veio, os ventos vieram e combateram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua ruína. A sua queda foi grande. Jesus está falando sobre a base da nossa fé deve ser na rocha, na palavra de Deus. Edificarmos a nossa vida sobre a palavra de Deus. Em que nós cremos? Temos de ter uma confissão de fé, temos de ter os pontos básicos para sermos verdadeiramente cristãos. Nós cremos e por isso falamos. É a pregação da palavra da fé. Pregamos o que cremos. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 13 e 14. Está escrito assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Eu criei, por isso é que falei. Nós só podemos falar porque cremos. Se eu estou aqui hoje trazendo a palavra de Deus, trazendo o que nós cremos, é porque eu tenho vivido o que eu creio. Não adianta você pregar alguma coisa que você não crê. Não adianta. Sabemos que hoje lá na Europa existem pastores que fizeram curso de teologia, estudaram teologia, se formaram em teologia, talvez fizeram mestrado ou até o doutorado, são PhD em divindade, não sei, mas nunca tiveram uma experiência com Cristo. Tem o pastorado como uma profissão. Isso acontece lá na Europa. Isso acontece. Igrejas que pedem um pastor e a pessoa se apresenta, mas não é um cristão verdadeiro. É apenas alguém conhecedor de teologia. Conhecer teologia não basta. Cristianismo não é teologia, nem o conhecimento de teologia. Ser um cristão é conhecer Cristo. O caminho é Cristo. A verdade é Cristo. A vida é Cristo. A vida que vivemos é a vida de Cristo. O apóstolo Paulo diz, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, nós cremos, por isso falamos. A fé cristã é esse encontro com o Senhor, esta comunhão com o Espírito Santo, é esse andar com Deus, é vida. É vida. Vida que se traduz nesse calor, nesse ardor, nesta alegria, nessa paz, nessa fonte que flui para a vida eterna. Eu preciso dar a razão da minha fé, eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso fazer uma confissão pública para o batismo. O cristão, ele passa pelo batismo. E o que é o batismo? O batismo é uma ordenança do Senhor. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado. O Senhor disse, quem crer e for batizado será salvo. Crer no Senhor Jesus, crer. Eu preciso crer e ser batizado. O batismo é um ato visível de uma graça invisível. A pessoa, ela é imersa em água e depois ela emerge. Antes de ser imersa, o pastor pergunta, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Ela diz, sim, eu creio.
Ele diz, mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela é completamente imersa na água e depois emerge. É um simbolismo do que acontece dentro no nosso espírito. Quando eu confesso que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador, então estou apta para morrer com Cristo. A imersão é a morte. Morri para o mundo, morri para mim mesmo, morri com Cristo e ressuscito no poder do Espírito Santo, para uma nova vida, para um novo tempo, em limpeza, em pureza. Ali o velho homem morreu, foi sepultado. É uma nova criatura. O batismo tem este simbolismo e eu preciso de ter uma confissão pública para que eu seja batizado. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. A palavra de Deus diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. A necessidade desta confissão pública. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Você já confessou Jesus diante dos homens? O batismo deve ser público. O batismo deve ter testemunhas. As pessoas ali estão assistindo, as pessoas ali estão, os cristãos aplaudindo. É uma confissão pública. Os céus estão registrando o seu batismo, fotografando, filmando, gravando para a vida eterna. Uma confissão pública. Pública. Aquele que me confessar diante dos homens. Nós não podemos ser cristãos, como se diz, agente secreto. Aquele que ninguém sabe que ele é um cristão. Na faculdade ninguém sabe que ele é um cristão. Ele fica quietinho, ele fica escondidinho, ele não tem coragem de falar da sua fé. Não. O cristão é como luz. Não tem jeito de esconder a luz. A luz não foi feita... Hoje a nossa luz é elétrica, é colocada no alto, né, no teto. Mas na época do Novo Testamento, quando foi escrito, Jesus falou, ninguém pega uma lâmpada. A lâmpada era uma lamparina, era um lampião ou vela acesa. Ninguém vai colocar uma vela debaixo da cama. Não. Não vai acender a vela e cobri-la com um vaso de cerâmica? Não, porque vai apagar a luz. A luz foi feita para ficar no alto, para brilhar. Jesus diz, assim vejam os homens as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O cristão, ele não tem medo de dizer da sua fé. Ele diz, eu sou um cristão. Eu creio em Jesus. Sabemos que o mundo vai passar por grande perseguição. Os cristãos passarão por muita perseguição no mundo inteiro antes da vinda de Jesus. A Bíblia nos diz isso. Muitos, desde o início da igreja, muitos têm morrido por causa do Evangelho. Muitos mártires no início da igreja. E agora, no final da história da igreja, quando o ciclo se fecha, estamos vendo também muita perseguição e martírios por causa de Cristo. Em nações islâmicas, lá na África, nações 90% islâmicas, eles queimam as igrejas, eles matam os pastores, os cristãos, eles vêm com ataques violentos e terríveis, com torturas tão terríveis por serem cristãos. Isso acontece diariamente.
Isso está acontecendo no mundo hoje, no mundo islâmico, lá no Iraque, lá no Irã, lá na Síria, lá na Turquia, no Afeganistão. Acontece sempre martírio de cristãos, homens e mulheres, pastores, padres, pessoas que confessam a sua fé, são perseguidos. Mas eu preciso confessar publicamente a minha fé. Todos precisam saber quem eu sou. Eu sou sal da terra e luz do mundo. Quando Ló estava lá em Sodoma e os anjos vieram à sua casa, então os homens da cidade bateram a porta de Ló e disseram: põe estes homens para fora, estes anjos aí. Eles não sabiam que eram anjos. Coloque-os para fora porque queremos abusar deles, fazer orgias com eles. E Ló disse: não, eles estão sob os meus cuidados. Eu posso deixar minhas filhas com vocês, mas estes homens não. E eles disseram: quem é você? Quem é você que quer ser juiz sobre nós? Você acha que sabe mais do que a gente? Quem é você? E vamos fazer pior com você do que íamos fazer com eles. Ló era acusado, eles diziam: quem é você? Você acha que você é juiz? Você acha que você é o bonzinho? Você acha que você é o santo? E assim é o povo de Deus, a luz no meio das trevas. Vamos ser realmente perseguidos. A palavra de Deus nos diz isso. Não é algo para ficarmos, como diz Pedro, alarmados, assustados ou com medo, amedrontados. Não. O cristão é corajoso, porque o cristão conhece o seu Deus. Ele tem o Espírito Santo habitando nele. E o Espírito Santo é que dá força e coragem. Então, nesses requisitos para a nossa confissão de fé, essa necessidade, nós cremos, por isso falamos. Nós sabemos que temos de confessar publicamente a nossa fé por causa do batismo. Mas também nós vamos fazer uma confissão pública para a salvação. Uma confissão pública para a salvação. Confessar é falar, é dizer em que nós cremos. Confessar. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 10, versículos 8 a 13. Lemos assim: porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bem, que coisa tão linda essa confissão pública para a salvação. Para eu ser salvo, eu não posso deixar de anunciar quem eu sou em Cristo. Então, a palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. E aqui o apóstolo Paulo explica, essa é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. É necessária esta confissão. O cristão confessa publicamente que ele pertence a Jesus. O Senhor há de nos confessar diante do Pai, diante dos anjos, que nós somos filhos de Deus. É necessária esta confissão, eu creio. Há muitas pessoas que às vezes criticam o fato de chamar à frente, levante a mão quem quer Jesus como Senhor e Salvador.
Este fato de levantar a mão é publicar a sua fé. Eu creio. É claro que não é o simples fato de erguer a mão, mas é o compreender aquele momento sublime. Eu creio. Jesus, ele chamou os seus discípulos, ele chegou lá diante da coletoria, onde Levi estava sentado e disse: vem, segue-me. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Jesus chegou lá no Mar da Galileia, onde estava a empresa de Zebedeu, pai de João, de Tiago, e Jesus disse: sigam-me, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Diante de todos, deixaram seu pai, deixaram o barco, deixaram os amigos, os pescadores e seguiram Jesus. Segue-me diante de todos. É público a nossa fé, a nossa confissão deve ser pública. E se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque a fé cristã não é baseada apenas na morte de Jesus na cruz, mas na sua morte e ressurreição. A ressurreição de Cristo. Ele está vivo, ele está sentado à direita do Pai, de onde ele virá para julgar os vivos e os mortos. Ele está vivo, intercedendo por nós diante do Pai. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós confessamos com a boca que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, e no coração nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que Ele está à direita de Deus Pai. Sim, Jesus está nos aguardando. Jesus está presente em nossas vidas todos os dias. Na história de Paulo, no livro de Atos, Jesus aparece a Paulo e diz: Paulo, coragem, eu estou com você. Você vai ser levado diante de reis, de governadores. Não se preocupe, eu estou com você. Não tenha medo, coragem. Esta é a fé cristã, coragem. O Espírito Santo está conosco. O que eu preciso fazer? Confessar. Confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Confessar que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que Ele está vivo e Ele voltará. Voltará para julgar, voltará para reinar aqui na terra e eu estarei junto com Ele. Você tem crido em Jesus? Você tem confessado a Jesus? Você já se batizou? Você está seguindo os caminhos do Senhor? Vamos orar nesta hora. Que você nesta hora possa entregar a sua vida e tomar posse da vida eterna que o Senhor nos oferece. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração. Contempla-me, Senhor. Perdoa os meus pecados, lava-me de toda impureza, purifica-me, dá-me um coração puro na Tua presença. Eu me entrego a Ti, para ser Teu, totalmente Teu, hoje e para sempre. Recebe a minha vida, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me a certeza da salvação. Sou Teu, hoje e para sempre. Usa-me, ensina-me, santifica-me. Eis-me aqui, só para Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Fique firme, confesse que você é nova criatura. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.